Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline Gack e agora começamos mais um Aprendendo com o Saeb e faremos a correção da questão 4 de matemática. E que tal darmos uma olhadinha no descritor e na habilidade? Vou colocar aqui na telinha, já fiquem atentos, professores já tirem aquele print, certo? Descritor D21, ler informações e dados apresentados em tabelas. E a habilidade é EF04, MA28, realizar pesquisas envolvendo variáveis categóricas e numéricas e organizar dados coletados por meio de tabelas e gráficos de colunas simples ou agrupadas, com ou sem o uso de tecnologias digitais. Então, é essa habilidade que a gente vai trabalhar nesse momento. A gente vai falar de tabela agora e a questão, só para você se localizar aí no Saeb, questão 4 de matemática, certo? Vamos ler essa questão, vamos ler esse enunciado para entender o que esse problema quer da gente? Então, bora lá. Questão na tela, item 4. A tabela abaixo informa a distância entre Bauru e outras cidades brasileiras, tá? Então, a comparação aqui é em relação à cidade de Bauru e outras cidades, tá? Em relação a outras cidades. Então, vocês percebam aqui que a gente tem aqui tudo organizado em uma tabela, onde a nossa primeira coluna está cidade, ok? E aqui a distância, que está em quilômetros, ok? Então, temos aqui uma relação de cidades. Temos Araçatuba, Araraquara, Belo Horizonte, Botucatu, Brasília, Curitiba, Rio de Janeiro, Santos e São Paulo. A cada uma dessas, pessoal, a gente tem aqui ó, a distância em quilômetros, ok? Essa questão, o que ela quer da gente? Né? Ela primeiro nos mostra essa tabela, né? Sobre a cidade de Bauru em relação a outras cidades, ok? Essa é a questão principal aqui. E aí, vamos ver então qual é a perguntinha dessa questão, porque por enquanto ele só apresentou a tabela, certo? Não fez pergunta nenhuma, ele quer que você observe essa tabela. Então, você, aluno, aí vai observar a tabela, vai ver todas as relações das cidades, dos quilômetros. Agora, eu vou ler o enunciado da questão, da pergunta. Vamos lá? Questão na tela. Das cidades que aparecem nesta tabela, a mais próxima de Bauru é? Então, vamos lá. Aí ele me dá uma relação de tabelas, né, ok? E aí ele me fala assim agora, tá, em relação a essa tabela, essas cidades apresentadas, qual está mais próxima de Bauru? E aí, pessoal? E ele me dá algumas opções, vamos lá? Ele me dá Araçatuba, Araraquara, Botucatu e Brasília, ok? Essas são as opções que ele me dá. Professora Aline, esse quadro aqui, ó, não existe lá na prova do Saeb. Sim, esse quadro fui eu que criei. Para mostrar melhor para vocês como vocês podem organizar esses números, porque a ideia central aqui é comparar distâncias, ok? É uma comparação numérica. Simples assim. Não é nenhum bicho de 7 cabeças aqui, a gente vai comparar números. E qual é o melhor jeito da gente comparar números, se não num quadro de classes e ordens? Que é esse quadro que tem aqui, que a professora Aline desenhou. Então, vamos dar uma olhadinha nesse quadro de classes e ordens aqui? Vamos lá, pessoal. Nesse quadro de classes, eu listei todas as cidades. Vocês podem ver aqui, então, Araçatuba, Araraquara, Botucatu, desculpe, e Brasília, ok? Separei aqui ó, em centena, dezena e unidade e encaixei a distância de cada uma dessas cidades. Então, Araçatuba, 174 quilômetros. Araraquara, 119 quilômetros. Botucatu, 92 quilômetros. E Brasília, 919 quilômetros, ok? Após eu encaixar aqui no quadro de classes e ordens, eu vou ter que comparar número a número. No caso dessa questão, é fácil. Por quê? Eu vou aqui primeiro em centena, ok? Eu vou primeiro em centena. Então, eu vejo aqui, ó, 1, e eu quero menor, tá? Espera aí que eu risquei aqui
em cima do número, eu vou dar uma apagadinha e vou voltar aqui, pessoal. Vamos lá. Então, aqui, ó, eu tenho o 1. O 1 também em Araraquara. Aqui está vazio, ok? E depois, em Brasília, eu tenho o 9. Nessa questão, né, questão 4, quer saber a mais próxima. Quer dizer, a mais próxima é a que tem menor distância, ok? Se é uma cidade que tem a menor distância, ela vai ter um número baixo, né? Vai ter o menor número. Vamos voltar para esse quadro. Nessa questão fica fácil, porque eu já olhando a centena, eu vejo o 1 não tem número em Botucatu e o 9 em Brasília. Poxa, professora, aí tá fácil. É Botucatu, certo? Porque já está faltando aqui um algarismo, ok? E é isso mesmo, pessoal. Vamos entender o seguinte. A cidade que vai ter a menor distância vai ser aquela que tem menos algarismos, ok? Menos algarismos, menor distância, ok? No caso de Botucatu, só tem 2 algarismos. Então, realmente, é Botucatu. Mas e se fosse o inverso, por exemplo? Se fosse a cidade de maior distância? Eu ia fazer a mesma coisa. Eu ia olhar aqui a casinha da centena, ok? E eu ia comparar. 1. Poxa, esses 2 aqui estão repetidos no momento. O que eu vou fazer aqui? Eu sempre vou olhar depois a casinha do lado, no caso, dezena, ok? No caso só de Araçatuba e Araraquara, centena 1 e 1. 1 em Araçatuba, 1 em Araraquara. Na casa da dezena, a gente tem 7 em Araçatuba e 1 em Araraquara. E aí, o menor número é o que vence, digamos assim, certo? Mas a questão não me pede isso, vou aqui repetir para vocês, vamos lá. Ele me pede a cidade de menor distância em relação a Bauru. Menor distância, menos algarismos, ou algarismos de menor valor. E aí, é fácil, é só comparar. Vamos lá dar mais uma olhadinha. A gente tem Araçatuba com 174, Araraquara com 119, Botucatu com 92 e Brasília com 919. Qual desses números é o menor? Desses números é o menor. Passa mais uma telinha para mim, por favor. Botucatu com 92 quilômetros, pessoal. Pronto, é isso. O que é importante em toda essa história? Leitura do enunciado. Leia com bastante atenção, presta atenção que aquele enunciado que é de você, no caso aqui ele queria a menor distância, então eu nem vou precisar ficar olhando todos os dados daquela tabela, ok? Eu vou precisar só olhar aqueles que ele me pergunta. Araçatuba, Araraquara, Botucatu e Brasília. Só comparo todos os números e vejo qual é o menor. Já que eu quero menor distância, menor algarismo. Pronto, cheguei na resposta certa. Tava fácil, não tava? Fala a verdade. É isso, aluno do 5º ano. É uma localização de informação em tabela e depois uma comparação de números, ok? E aí você chega na resposta certa. Só para reforçar, vou pedir para colocar mais uma vez na telinha. Resposta certa da questão 4, resposta C, Botucatu. E é isso. Questão 4 corrigida. Espero que todos vocês tenham acertado. Beijão, galerinha. Tchau, tchau.